Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, deixe-me te fazer uma única pergunta. Na sua opinião, quem é o Verbo de Deus? Se a sua resposta é o homem Jesus, você está redondamente enganado. Sim, neste caso, o teu coração enganado te iludiu, de tal maneira que você não pode dizer que é mentira naquilo em que você confia, conforme consta no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 20. Sim, meu querido amigo, se você acredita que o homem Jesus é o Verbo de Deus, é porque o sistema religioso te manipulou, porque o sistema religioso transformou a verdade de Deus em mentira e passaram a adorar a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Isto consta no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25. Quer que eu prove que o homem Jesus não é o Verbo de Deus? É claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, aonde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora vamos ver exatamente quem é este único Filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Com base nesta informação, eu te pergunto: o homem Jesus estava com o Criador no princípio da criação? A resposta é não. O homem Jesus nasceu pouco mais de 2000 anos atrás. Quem estava lá no princípio com o Senhor era o Verbo. Sim, o Verbo é o verdadeiro e único Filho de Deus. Preste atenção, vou repetir. No princípio era o Verbo e o Verbo é quem estava com Deus. A palavra estava na presença de Deus. Esta palavra é o único e verdadeiro Filho de Deus, não o homem Jesus, até porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo não era carne. O homem Jesus não existia, mas o Verbo já estava lá com o Senhor. Até porque no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Profecia acerca do homem Jesus. Este Espírito que haveria de descer sobre o homem Jesus é o Verbo de Deus, que é o único e verdadeiro Filho, porque o Filho de Deus é aquele que desce do céu. Agora veja, que curioso. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que olhou para os céus, viu os céus se abrindo, e o Espírito de Deus descendo sobre ele. Então ele ouviu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Filho amado é aquele que estava descendo do céu sobre o homem Jesus. O homem Jesus estava aqui na terra. Aos 30 anos de idade, ele foi batizado. Então ele olhou para o alto e viu o Verbo de Deus, o único e verdadeiro Filho, vindo do alto sobre ele. Está vendo que o homem Jesus não era o Verbo? Ele se fez carne, o Verbo, quando desceu sobre o homem Jesus. E isto aconteceu aos 30 anos. Até porque, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, o próprio Jesus se expressou da seguinte maneira: por quê? O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é o Filho do Criador. Este Filho do Senhor, ele vem dos céus. O homem Jesus estava na terra. O homem Jesus recebeu este pão do céu quando ele saiu das águas. Você consegue compreender, meu querido amigo, que o Verbo de Deus é o verdadeiro e único Filho de Deus, que estava lá no princípio da criação junto com o Senhor? O homem Jesus não. O homem Jesus, repito, nasceu pouco mais de 2000 anos atrás. O Verbo é o Espírito do Senhor que vem do alto. Até porque, veja, exatamente o que consta no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Veja que curioso. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora eu te pergunto, o homem Jesus foi morto lá no princípio da criação do mundo ou 2000 anos atrás? Sim, reflita. O homem Jesus foi morto lá no princípio da criação ou apenas há 2000 anos atrás? É óbvio que há 2000 anos atrás. Mas diz que o Cordeiro, que é o Verbo, já havia sido morto desde o princípio. Como isso é possível?
Simples. Deixe-me te iluminar os olhos da fé para compreender este mistério. Livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15, diz o profeta: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Assim como o homem Jesus recebeu o verbo de Deus, o mesmo já havia ocorrido com os profetas. Neste caso, os profetas também eram o Cordeiro de Deus. Sim, meu querido amigo. Cada vez que um profeta morria, ali estava o Cordeiro de Deus sendo assassinado pelos filhos dos homens. Porque quando este Espírito de Deus, que é o Verbo, que é o pão de Deus que desce do céu, quando este Espírito vem sobre o homem e este Espírito passam a ser um só. O homem e Deus passam a ser uma única só pessoa. Por isso que quando um profeta estava sendo morto, ali estava sendo morto o Cordeiro de Deus. Jesus não foi o primeiro Cordeiro, apenas foi mais um. Sim, até porque os apóstolos também se tornaram este Cordeiro de Deus. Paulo que o diga, ele disse, nós temos a mente de Cristo. Por que eles tinham a mente de Cristo? Porque haviam se tornado o próprio Cristo quando receberam este Espírito, que veio do alto sobre eles, tal como aconteceu com Jesus e com os profetas. O Cordeiro sempre foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Prova disso é que o próprio apóstolo Paulo disse que os filhos da carne matavam os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que receberam o Espírito do Senhor. Todo aquele que recebe o Espírito do Senhor recebeu o Verbo. Neste caso, se ele recebeu o Verbo, a partir deste momento, o Verbo se fez carne. Sim, quando o Espírito de Deus vem do alto sobre o homem, ali o Verbo está se fazendo carne sobre aquele que recebeu este Espírito. Foi exatamente isto que aconteceu com o homem Jesus e que aconteceu e se repetiu tanto com os profetas quanto com os apóstolos. Nisto podemos entender que o Cordeiro foi morto desde o princípio da fundação do mundo, porque profetas sempre existiram desde o princípio da fundação do mundo. Neste caso, está dado o recado. Acredito que é mais do que suficiente para você compreender este mistério. Que o único e verdadeiro Filho de Deus se chama o Verbo, que é a palavra que é o Espírito do Deus Altíssimo, que é este pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Está dado o recado? Um abraço a todos. E até o próximo vídeo, meus amigos.